Romanos capítulo 15, versículos do 14 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém. Podem se assentar. Então aqui a carta aos Romanos já começa a se encaminhar para o seu fim. Assim como no início da carta, quando nós olhamos lá no capítulo 1, versículo 10 ao 13, Paulo retoma, lá quando ele está introduzindo ainda a carta, ele menciona o seguinte, Romanos capítulo 1 e versículo 10 em diante, diz assim, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então Paulo ele já orava para que pudesse em algum momento ir lá em Roma. Ele não conhecia ainda a cidade de Roma, pelo menos assim, não desde o tempo da conversão dele. Não sei se ele já havia estado em Roma antes da conversão, mas pelo menos após a sua conversão ele não havia estado em Roma ainda. E então ele não conhecia pessoalmente a congregação de Roma. Mas ele tinha um desejo, como diz aqui, versículo 11, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados,
isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então ele havia sido impedido até aquele momento, de ir ter com os irmãos lá em Roma. E aqui no final da carta ele retoma esse assunto, de ir a Roma, de visitar os irmãos em Roma. Mas antes, vamos ler aqui, versículo 14. Ele diz o seguinte: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. E é interessante que ele, lá no início da carta também, ele fala o seguinte: primeiramente dou graças a meu Deus, isso é Romanos 1:8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, a fé que os romanos tinham, e quando fala da fé que é anunciada a respeito deles, é tanto aquilo que tem como alguém saber o que se passa no coração de outro, a não ser que Deus revele, por um dom especial, que o Espírito Santo dê, capacite. Não tem como nós sabermos o que se passa no coração de alguém. Não tem como eu saber exatamente qual é a medida da fé que cada um dos irmãos aqui presentes tem. Mas agora, então quando fala assim dessa fé que é anunciada, é óbvio que são o quê? Os frutos da fé. É aquilo que pode ser visto que a fé produz. Então aqui no final da carta, a fé dos irmãos lá em Roma, ela era anunciada para todo mundo, ou seja, a fé deles fazia com que eles produzissem muito fruto, e esses frutos então sim, eram vistos. Nós podemos dizer assim, que a fé, ela é a raiz da planta, e é a partir desse momento que uma planta é arrancada, da sua raiz da terra, ela vai conseguir produzir fruto? Não vai conseguir, ela só vai acontecer, vai morrer. Mas agora, enquanto ela está ali com aquela raiz, bem enraizada no solo, ela está produzindo fruto. Nós não conseguimos ver, visivelmente, normalmente, o tamanho da raiz, o quão profunda ela está, dentro da terra. Mas nós sabemos que essa planta está bem enraizada, está bem nutrida, pelos frutos que ela está dando. Então, os irmãos de Roma, eles tinham fé, uma fé que era anunciada, uma fé que era conhecida, havia um bom testemunho da fé que eles tinham. E aqui Paulo, em Romanos 15, versículo 14, ele novamente traz isso, só que não falando a respeito da fé, mas focando mais naquilo que estava evidente. Ele diz assim: eu próprio, meus irmãos, estou certo, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Isso era um fruto da fé que eles tinham no Senhor. Cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Uma vez que eles creram no Senhor, o Senhor vai conhecendo, vai enchendo eles de dons, de capacitação, de frutos. Frutos estes que são bondade, que são justamente o conhecimento que Deus vai dando, Deus vai revelando a cada um. Então cada irmão vai tendo revelação das coisas de Deus, do conhecimento de Deus. E Paulo entendia que os irmãos em Roma tinham conhecimento, tinham bondade, estavam cheios disso, para poderem se admoestar, se ensinar uns aos outros, tanto com aquilo que já conheciam e poderiam ensinar, então falando, como também daquilo que eles já vivenciavam, eles estavam cheios de bondade, então isso fala também das suas boas obras. Isso fala do seu amor de uns para com os outros. Então eles podiam se ensinar uns aos outros, se edificar uns aos outros, tanto por aquilo que eles podiam mutuamente transmitir, ensinando, tanto por suas palavras, como por suas obras. Então quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele não está escrevendo isso porque eles não tinham conhecimento algum, ou porque ele entendia que eles ainda estavam destituídos de bondade e que precisavam então receber essa carta para que passassem se dediquem, precisam ser
né, está cheio de bondade, porque eles não têm ainda, não estava escrevendo com o objetivo de que eles passassem a ser algo que ainda não eram. Ele reconhece aqui que eles estavam cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, e já tinham a capacidade de poder admoestar uns aos outros. Mas aí Paulo diz o porquê que ele escreveu, versículo 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Ou seja, não é porque eles não tinham conhecimento, mas é porque ele estava querendo renovar, restaurar, ele estava querendo ali trazer novamente a memória. Muitas vezes nós já conhecemos algo, mas pode ser que aquilo que nós conhecemos pode vir que ir caindo no esquecimento. E aí quando alguém vem e nos relembra, não é que nós não soubéssemos daquilo, mas é porque nós precisamos ser constantemente relembrados daquilo que nós já sabemos, para que aquilo fique sempre fresco na memória e fique mais fácil de nós colocarmos em prática. Pedro fala de maneira muito semelhante. Olha só na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Pedro fala o seguinte, no versículo 12: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Olha o que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Ele reconhecia que os irmãos bem sabiam das coisas que ele estava falando para eles. Ainda que bem as saibais. Ele não fala apenas assim, ainda que saibais essas coisas. Ele fala assim, ainda que bem as saibais. Eles sabiam bem. Eles tinham um conhecimento bom a respeito daquilo que eu estava falando. Não eram pessoas que tinham, né, um déficit de conhecimento. Tinham um conhecimento bom a respeito daquilo que ele estava falando. E ele reconhece ainda mais que eles estavam confirmados naquela verdade a qual ele estava falando. Mas mesmo assim, ele fala, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Mesmo que eles já estivessem confirmados naquela verdade, mesmo que eles já soubessem bem daquilo, ele queria continuar exortando. E aí ele fala assim, no versículo 13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. E depois no versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então novamente, por que Pedro estava ali ressaltando com os irmãos aquilo que eles já sabiam, as mesmas verdades nas quais eles já estavam confirmados, para que eles mantivessem aquilo muito bem firmado em sua memória, e se lembrassem, mesmo depois que ele tivesse já partido, já tivesse morrido, passados muitos anos depois, quando ele, pessoalmente não poderia mais estar ministrando a eles, mas ele queria que aquilo tudo ficasse muito bem firmado na sua memória. E é por isso que, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, é que Paulo também escreve aos irmãos em Roma, para trazer isto à memória deles. Então, em parte escrevi mais ousadamente. Esse em parte pode ser, ele poderia, se a ocasião pedisse, ele poderia ser mais ousado ainda. Então, a ousadia dele foi em parte, porque, quem sabe, não foi necessário uma medida de ousadia maior. Ou também pode ser esse em parte, irmãos, em parte, eu escrevi mais ousadamente. Pode ser que em algumas partes da carta ele tenha sido mais ousado ao escrever, também pode ser esse o sentido. Porque há partes onde ali o ensino, onde há uma brandura maior, em outros momentos já há ele é já mais enfático, já dá uma chamada, como que uma varada assim, em alguns momentos, e então em parte escrevi mais exatamente como para vos trazer outra vez esta memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então tudo aquilo que Paulo estava fazendo e o que ele estava escrevendo, ele reconhecia que não era algo dele próprio, mas era a graça de Deus atuando através dele. Isso aqui é muito tremendo, meus irmãos, porque nós precisamos aprender isso, a não nos acharmos alguma coisa, não acharmos que nós temos alguma capacidade em nós mesmos. A nossa capacidade vem do Senhor, e nós precisamos constantemente reconhecer isso, para não nos orgulharmos, para não estarmos ali levados de soberba, orgulhosos, nos inchando.
né, achamos que nós já alcançamos algo e podemos, né, estar ali batendo no peito e tal. Não, que nós venhamos a ser livres de tudo isso, porque a palavra diz assim, ó, que antes da queda vem o que? Vem a soberba. Então aquele que começa a se ensoberbecer, a se achar alguma coisa, está muito próximo de cair. E a palavra nos exorta que aquele que está em pé, cuide, não caia. Olhe que não caia. Então, para nós não cairmos, nós precisamos de humildade. E precisamos então reconhecer que todo o bem que há em nós, qualquer coisa boa que nós façamos, procede do Senhor e não de nós mesmos. Tudo é pela graça do Senhor. Então Paulo fala assim, ó, pela graça que por Deus me foi dada. Tudo que ele estava fazendo, né, se ele podia trazer algum benefício aos irmãos de Roma, era por causa da graça de Deus que foi dada a ele. Versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Então aqui, Paulo, ele reconhecia que ele era um ministro de Cristo, alguém que estava fazendo uma santa obra, né? Porque aqui ministro aqui não é no sentido de diácono, né? Como assim, ó, que seja o ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Esse ministrando aqui, tá? Não é o mesmo de ministro, tá? Por mais que seja no mesmo sentido ali, né? No português nós temos, né, a relação ali, mas esse ministrando o evangelho de Deus, esse ministrando aqui, tem o sentido, né, de fazer uma obra santa, né, um santo serviço. Então Paulo, ele era um ministro de Cristo para os gentios. Afinal ele era, né, assim como Pedro, né, foi um apóstolo, né, para a circuncisão, porque atuava, né, principalmente para com os judeus, por mais que Pedro também pregou aos gentios, né. Então quando diz assim que Pedro era, né, um apóstolo, né, para a circuncisão, não significa que ele era exclusivo para a circuncisão, né, para os que eram da circuncisão. Da mesma forma como Paulo, que era um apóstolo aos gentios, ele não era alguém que ministrava somente para gentios. Afinal, o que nós vemos, né, nas cartas? Quando ele chegava numa cidade, os primeiros para quem ele ministrava o evangelho era para os judeus. Ele chegava na sinagoga e começava a pregar na sinagoga. Então, essa questão de Pedro aos circuncisos e Paulo aos gentios, não significa que era uma obra exclusiva, que cada um só ministrava para um e outro só para outro, né? Mas era uma questão de ênfase. A ênfase do ministério de Pedro era aos judeus, era aos da circuncisão, por mais que ele ministrasse também aos gentios. E já Paulo, a ênfase do ministério dele era para os gentios, né? Por mais que ele ministrasse também aos da circuncisão, aos judeus. Então ele reconhece que o ministério dele, né, em Cristo, ele era focado principalmente nos gentios. Então que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui ele está atuando, né, como que um sacerdote, tá? Para os gentios. Em que sentido? Da mesma forma como nós somos sacerdotes para o mundo e para os gentios também. Porque quando nós vamos e pregamos o evangelho, nós estamos sendo naquele momento um instrumento de Deus para que as pessoas possam novamente ser conectadas a Deus, possam ser novamente religadas, possam ser novamente reconciliadas com Deus. Então nós estamos ali naquele momento que estamos pregando o evangelho, nós estamos fazendo como que essa intermediação que o sacerdote faz. Por isso que nós todos somos chamados sacerdotes. Nós somos sacerdotes a quem? Não necessariamente uns aos outros, no sentido da igreja, né? Não é que o pastor é um sacerdote para a congregação, não é nesse sentido. Mas é no sentido em que todo o povo de Deus ele é chamado como que um sacerdote para o mundo. Nós somos sacerdotes para o mundo, porque o mundo de fato não tem uma conexão direta com Deus. O mundo está desligado, o mundo está apartado do Senhor. Quem é que vai fazer essa intermediação? É a igreja do Senhor, é o povo de Deus. Por isso nós somos todos chamados
para sermos sacerdotes do Senhor. Paulo, ele ministrava aonde? A gente vai ver que a ênfase do ministério dele era onde Cristo não tinha sido ouvido. Então, para esses lugares onde não havia um ministério, onde não havia a igreja do Senhor estabelecida, ele chegava e o campo precisava ser completamente desbravado. Então, neste contexto, ele estava ali atuando para essas pessoas completamente incrédulas, ele estava atuando como que um sacerdote. Da mesma forma como quando nós ministramos para alguém que não conheceu o Senhor ainda, nós estamos ministrando na vida dessa pessoa como sacerdotes do Senhor. Então, irmãos, aí fala assim, versículo 16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Então, aqui essa oferta dos gentios, nós podemos entender de duas formas. Como os gentios sendo a própria oferta, né, que Paulo estaria oferecendo a Deus, né, e eles então santificados pela palavra de Deus, santificados pelo Evangelho, né, uma vez que o Evangelho foi ministrado aos gentios, os gentios creram, e foram então santificados pelo Espírito Santo, quando creram na verdade de Deus, quando creram no Evangelho, né, foram feitos santos, né, pelo sangue de Cristo. Então eles iam ser oferecidos a Deus, né, como uma oferta agradável a Deus. Então pode ser também, né, esse, né, uma forma de entender essa passagem, né, para que seja, então ele ministrava o Evangelho de Deus, para que os gentios crendo, né, então fosse uma oferta agradável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Mas também, né, pode ser no sentido assim, uma vez de os gentios convertidos ao Senhor pela pregação do Evangelho, pudesse então os próprios gentios oferecerem ofertas a Deus, santificadas, né, pelo Espírito Santo. Então pode ser ambas as coisas, né? Tanto os próprios gentios serem ofertas, como por meio do Evangelho os gentios então serem capacitados a oferecerem, né, ofertas a Deus, né, santificados, né, pelo Espírito Santo. Versículo 17, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras. Então, Paulo aqui ele se gloria, mas ele se gloria em quem? Em si mesmo? Não, ele se gloria no Senhor. Porque ele diz assim, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo. Eu tenho glória em Jesus Cristo, ou seja, eu me glorio em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, não nas coisas que pertencem ao homem, não nas coisas que são da capacidade do homem, não nas coisas que o homem faz pela força do seu braço, pela sua inteligência, pela sabedoria humana. Não é nisso que ele se gloriava, e não é nem nisso que nós podemos nos gloriar. Não é naquilo que o homem pode fazer por si mesmo, mas nós devemos nos gloriar em quem? No Senhor Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Porque olha só o que ele diz no 18, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ele não diz assim, ele não diz, porque não ousarei dizer coisa alguma que eu fiz para Cristo. Percebe que a ênfase não está naquilo que ele fez para o Senhor, mas é naquilo que Cristo fez por meio dele. Porque eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então era Cristo quem fazia as coisas por meio dele, e não ele que fazia as coisas para Cristo. Não é assim, eu estou fazendo uma obra para o Senhor. Não era isso que ele estava ali se gloriando e tal, mas era naquilo que Cristo havia feito e realizado por meio dele. É como assim, Jesus é o escritor, eu sou a caneta. Como é que eu, a caneta, vou me gloriar daquilo que o escritor está escrevendo? Eu me glorio em que o Senhor está usando esta caneta para escrever. Glória a Deus, porque Deus está me usando. Mas eu vou me gloriar em quem? É naquele que está usando a caneta, naquele que está usando o utensílio. Então, se nós somos vasos na mão do Senhor,
É o vaso que vai se gloriar de si mesmo, daquilo que tem feito para o Senhor, ou o vaso vai se gloriar daquilo que o Senhor tem feito por meio dele? Entende que isso muda a ênfase? Num caso, a ênfase está em nós, mas no outro caso, que é a forma correta, a glória é do Senhor. Nós vamos reconhecer sim aquilo que tem sido feito, mas tem sido feito por nosso intermédio, pelo Senhor em nós, pela graça do Senhor em nós, pela capacitação que o Senhor tem nos concedido, para que toda a glória seja dada a quem? Ao Senhor e não a nós. Só que é interessante que ele diz: eu não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, ele não está se gloriando em coisas que outros haviam feito, mas naquilo que o Senhor tinha feito por meio dele, nada além. Aquilo que Deus tinha usado outros para fazer, era outros. Ele não ia ficar ali dizendo que fez alguma coisa quando tinha sido outro que havia feito aquilo. Então ele não ia se gloriar em trabalhos alheios, mas apenas daquilo que o Senhor tinha usado ele para fazer. E aí ele diz assim, qual era o objetivo de Cristo estar usando a Paulo? E é tremendo. Deixa eu ler um texto aqui. Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando o Senhor está tendo aquela conversa com Ananias, e quando o Senhor envia Ananias até Paulo, logo que Paulo se converte, ainda está cego, naqueles 3 dias que esteve ali em oração e jejum, e aí o Senhor fala para Ananias assim, quando Ananias fica ali meio temeroso de ir até Paulo, aí o Senhor diz assim para Ananias, Atos 9, 15 e 16: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então olha isso, era um vaso escolhido pelo Senhor, para fazer aquilo que o Senhor determinara que ele fizesse. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então a gente vê que aquilo que Paulo fez, a glória era do Senhor. Foi Deus quem chamou ele, foi Deus quem escolheu ele. Antes ele estava ali todo numa oposição contra o Senhor, mas Deus já tinha, esse aí é o vaso escolhido. Eu já escolhi ele, não tem escapatória. Ele foi escolhido e vai ser usado, e ponto final. E é o quê? Ele era o quê? Um vaso. Quem é que usa o vaso? O dono do vaso. Quando o vaso é usado para algo, se tu na tua casa, tu utiliza uma bacia, tu utiliza ali um pote ali para fazer um bolo, a glória do bolo pronto ali é do pote, ou é a tua que fez o bolo? O pote pode se gloriar por causa que tu usou ele para fazer o bolo? É semelhante, a gente fica ali se gloriando pelo aquilo que nós fizemos. Não, nós devemos nos gloriar sim, mas no Senhor, por aquilo que Deus faz por nosso intermédio. E ficarmos maravilhados por nós pecadores aqui, tão imperfeitos, tão pequenos, e Deus tão tremendo, tão poderoso, tão grandioso, que podia fazer tudo sozinho, e resolve nos usar como vasos em suas mãos. E que nós venhamos, se nós formos falar alegremente daquilo que Deus tem feito por nosso meio, que venhamos a ser sinceros e falar somente aquilo que Deus tem feito, sem aumentar, sem falar daquilo que outros têm feito como se nós tivéssemos feito. É tão triste assim, porque eu já cheguei a conversar com pessoas que falavam, e daqui a pouco aquilo que estavam falando a respeito de si não era bem ela mesma que tinha feito aquelas coisas. Eram outros que haviam feito, ela só estava ali meio que
né, somando junto na sua conta, né, aquilo que outros tinham feito. Então é melhor que nós falemos menos do que acrescentemos além, né, daquilo que o Senhor tem feito por nosso intermédio. Sabe, melhor que os números, né, que a gente olha lá, daqui a pouco tinha, a gente estava lá evangelizando e tal, e quando veio tinha ali 50 pessoas ouvindo. É melhor que a gente na contagem a gente fala, tinha 40, do que falar que tinha 100. Sabe, daí vai lá, né, foi evangelizar 100 pessoas, quando está contando para o outro. É melhor dizer que tinha 40, porque daqui a pouco tu não tem certeza, né, mesmo que tivesse um pouco mais, do que falar que tem mais. Já ganhei tanto, já fiz isso, fiz aquilo. Né? É melhor, né, ser mais comedido do que ampliar, né, e falar de coisas que Deus não fez por teu intermédio. Sabe? É melhor nós sermos mais contidos do que irmos além, né, na hora de falarmos daquilo que Deus tem feito, né, através de nós. É bom que nós falemos, entende? Não estou dizendo que nós não devamos falar, mas eu estou dizendo aqui sobre o cuidado de como nós vamos falar isso, para sermos verdadeiros, porque isso também é algo, sabe, é comum, assim, existem, sabe, às vezes muitos, sabe, homens assim que fazem lá um evento evangelístico, né, e quando vê, tem lá, né, algumas pessoas levantam a mão lá para aceitar Cristo, e ganhei 500 almas para o Senhor, e tal. Daí vai lá, começa, né, e aí, mas será que foi assim mesmo? Daqui a pouco, né, quando veio, teve lá 200 que ergueram a mão, mas será que aqueles 200, todos eles se converteram mesmo? Né? Depois pôde ser acompanhado as pessoas e tal. Então, sabe, que benefício vai trazer ampliar, né, falar de uma maneira mais exagerada, né, daquilo que fez? Não vai trazer benefício. Infelizmente, isso, sabe, tem muitos ministérios, muitos, né, pastores, missionários, né, que às vezes ampliam, né, aquilo que tem feito, né, para parecer, né, para não parecer que estão ociosos, para não parecer que... Então, que nós não ousemos, né, dizer coisa alguma que Cristo de fato não tenha feito por nosso intermédio, porque é exatamente isso que Paulo se propôs aqui. Ele não ousaria dizer coisa alguma que Cristo não tivesse feito por meio dele. Apenas aquilo que Cristo de fato fez por meio dele. Isso sim. Aí diz assim, para fazer obedientes os gentios. Então, o objetivo de ele ministrar, o objetivo, né, o fato, a forma como Cristo estava usando Paulo, era com que objetivo? Fazer obedientes os gentios. Ele poderia se usar várias formas, né, de falar, né? Ganhar as almas dos gentios, salvar os gentios, mas é interessante que foi utilizado o quê? Fazer obedientes os gentios. Então a gente percebe que existe uma ênfase no Evangelho, que ela não está restrita somente à questão da salvação, somente na questão de uma alma ser salva, né, de ser ganha para o Senhor. É óbvio que esse é um dos objetivos, mas jamais nós podemos perder a ênfase que é colocada na obediência. Então, o ministério, a igreja, ela é chamada, né, para ganhar almas, para que seja um instrumento de salvação, mas que essas almas salvas sejam conduzidas à obediência do Evangelho. Então, para fazer obedientes os gentios. E aí quando fala assim, por palavra e por obras, tá? Isso aqui não... Lógico, pode ser aplicado a questão, né, de que os gentios, né, de que todos aqueles que creem precisam ser obedientes tanto por palavras como por obras. Sim. É óbvio, né, que nós precisamos ser obedientes tanto em nossas palavras como, né, por meio de nossas obras. Mas quando Paulo fala aqui por palavra e por obras, ele está falando do meio pelo qual ele estava ministrando aos gentios e fazendo então deles obedientes ao Senhor. Ele estava ministrando a eles por meio de palavras e por meio de obras. Então ele foi a eles não apenas com as suas palavras, mas também com as suas obras.
Então, quando nós pregamos o Evangelho, queremos ganhar alguém para Cristo, nós precisamos entender que nós não podemos apenas ministrar o Evangelho às pessoas apenas com as nossas palavras, precisa ser com as nossas obras também. Imagina estar lá falando o Evangelho para alguém, mas o teu testemunho, as tuas obras, não batem com aquele Evangelho que está pregando. A pessoa vai olhar assim e vai dizer, isso aí é um hipócrita, ele não vive aquilo que ele prega. Mas agora, pensa que coisa tremenda quando tu vai e anuncia o Evangelho para alguém, tu chega para um colega de trabalho, tu chega para um vizinho, tu chega para alguém que te conhece, que já te viu, que sabe da tua conduta, do teu proceder, tu prega o Evangelho para ele, é outra coisa, tem outro efeito, quando ele sabe que tu vive aquilo que tu prega. Quando chega um hipócrita para pegar o Evangelho, o pessoal diz assim, esse aí está querendo falar de Jesus? Mas agora, quando chega alguém de fato que está ali buscando santificação, buscando obedecer ao Senhor, tem uma vida exemplar, uma vida digna do chamado que recebeu do Senhor, essa pessoa vai e anuncia o Evangelho, aqueles que conhecem o testemunho, ouvem ali, pode ser que nem todos vão se converter, mas mesmo aqueles que não se convertem, muitas vezes reconhecem, não, olha, bem, tu falou ali e tal, eu não tenho essa fé e tal, mas ela não vai poder apontar o dedo e dizer que tu é hipócrita, apontar o dedo e dizer assim, tu nem vive o que tu prega, não, ela sabe do teu testemunho, e pode ser daqui a pouco que naquele tempo ali, ainda ela não venha a crer, mas pode ser que mais adiante, Deus venha a tocar no coração dela, e ela venha a crer, e ela venha olhar para trás e lembrar, quantas vezes eu já fui ouvindo o Evangelho, e que bênção, depois quando ele se converte, aquele irmão lá, amado lá, que tantos anos atrás pregou o Evangelho para mim, era alguém que tinha temor do Senhor, que realmente era um exemplo, vivia aquilo que pregava. Então às vezes, pode ser que às vezes a gente não venha acolher já de pronto, para aquelas pessoas que nós ministramos, mas que nós venhamos a ministrar o Evangelho, por palavra e por obras. Sabe, que as nossas obras não venham a ser um empecilho na proclamação do Evangelho, mas que venham estar ali em harmonia com aquilo que nós pregamos. E aí Paulo diz mais, não apenas por palavra e por obras, mas também pelo poder dos sinais e prodígios. Sabe, tão tremendo isso que autenticava o ministério apostólico de Paulo, a manifestação de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus. E sabe, que Deus opere em nosso meio. Sabe, nós precisamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos capacite com dons. Se for da vontade do Senhor nos conceder dons de maravilhas, de poder também, sabe, termos em nosso meio operados sinais e prodígios. Sabe, que coisa gloriosa, coisa abençoada. E nós venhamos a orar por isso. Senhor, opera com a tua mão, e que esses sinais também nos acompanhem. Sabe, que Deus possa manifestar o poder dele em nosso meio com sinais e prodígios também. E pelo poder do Espírito Santo. Aqui quando fala assim pelo poder do Espírito Santo, isso é relacionado a tudo que veio antes. Porque se nós podemos pregar a palavra do Senhor e sermos eficazes em ganhar almas, isso tudo é pelo poder do Espírito Santo. Se Deus nos capacitar para operar sinais, maravilhas, milagres, é pelo poder do Espírito Santo. E se almas se converterão ao Senhor e serão obedientes ao Evangelho, é pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade pessoal, não é porque a pessoa olhou e viu, como é bonitinho, eu vou me converter a Cristo. Não é porque olhou, como tu fala bonito, eu vou me converter a Cristo. Não é essas questões. Por mais que nós precisamos, buscar nos esmerar em pregar de maneira mais clara, simples, profunda. A nossa comunicação do Evangelho não deve ser rasa. Nós podemos falar com profundidade, mesmo que de maneira simples, mas que nós não venhamos a confiar em nós e nas nossas palavras, mas sim no poder do Espírito Santo de convencer, de falar aos corações. Para que não venhamos a ficar ali depois batendo no peito e dizendo, aquele ali, eu que fiz, eu que aconteci e tal. Não, é o poder de Deus, glória a Deus que Deus me usou para ganhar aquela alma.
Mas foi pelo quê? Não foi por mim, foi através de mim o poder do Espírito Santo agindo. Eu fui apenas o canal, fui apenas o vaso. A caneta que Deus usou para escrever naquele coração. Mas o poder, a capacitação vem toda do Espírito Santo. Tanto nos capacitando a ministrar, como também capacitando aqueles que creem para crerem. Então tudo é pelo poder do Espírito Santo. É tanto naqueles que ministram como naqueles que são ministrados. É o poder do Espírito Santo em todo o tempo. Pelo poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então Paulo pregou em Jerusalém, Paulo pregou em toda a Judéia. Por mais que o ministério dele naquelas regiões foi curto, ele não pregou por muito tempo, mas ele pregou naquelas regiões. Ele pregou em Jerusalém, pregou na Judéia, pregou lá em Antioquia, pregou na Cilícia, pregou em toda a região ali da Ásia Menor, né, até ao Ilírico. O que é o Ilírico? O Ilírico era a região norte da Macedônia. A Macedônia era onde ficava, por exemplo, a cidade de Filipos. Sabe a carta de Paulo aos Filipenses? Foi escrita, né, para a igreja que se reunia na cidade de Filipos. Essa cidade de Filipos era uma das principais cidades da Macedônia. A região que fala aqui do Ilírico era a região ao norte, ficava mais ao norte da Macedônia. Era, né, então, os limites ao norte da Macedônia. Então Paulo foi pregando uma região muito grande, países onde hoje é a Turquia, onde é a Grécia, né, até perto daquelas regiões onde é a Sérvia. Tem um missionário, né, o pastor Christian, que nós ajudamos lá na Sérvia, né, podemos dizer que o Ilírico é aquela região sul da Sérvia. Então até aquela região foi onde Paulo, né, ministrou o Evangelho. E aí ele estava com o objetivo de, passando por Roma, ir até a Espanha, que era lá no outro lado, né? Tem todo o mar Mediterrâneo ali, né? Ele começou lá em Jerusalém e queria chegar até o outro lado, né? Até na Espanha. E aí ele fala assim, então, Jerusalém, ao redor até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo, e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então o esforço evangelístico, o esforço, né, de missões, né, que Paulo tinha, era para anunciar o Evangelho onde Cristo não tinha sido nomeado ainda. Ele via assim, onde é que não tem igreja? Onde é que não tem, onde é que o povo que não foi alcançado ainda? Era para lá que Paulo queria ir. Ele não fazia assim, lá já está, lá aquela cidade, lá já tem bastante gente, deixa eu ir lá para poder, né, somar, no sentido assim de, daqui a pouco até poder receber alguma glória daquilo que está sendo feito lá. O que estava acontecendo na cidade de Corinto? Outros haviam chegado lá e começaram a pegar e tirar Paulo, né? O Paulo ministrou lá em Corinto, Paulo saiu de lá, e aí chegaram alguns homens e se intrometeram naquela obra que Paulo tinha feito lá. E começaram a querer tirar, usurpar a autoridade que Paulo tinha e começar a arrogar para si a autoridade sobre aquela igreja de Corinto. E aí o que Paulo fala? Olha só, na carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Ele fala assim, 2 Coríntios 10, 13. Porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado.
Por que Paulo fala dessa forma? Porque ele fala o padrão dele em comparação com aquilo que aqueles homens, aqueles falsos mestres, que depois ele chama aqui no capítulo seguinte, ele fala aqui no versículo 13, 11, 13, 2 Coríntios 11, 13, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então tu vê, homens que eram falsos apóstolos, falsos mestres, haviam chegado ali, se introduzido naquela obra que já estava edificada ali em Corinto, começaram a querer escantear Paulo, e assumirem o controle daquela congregação para si. O que eles estavam fazendo? Se gloriando em trabalho alheio. Não foram eles que tinham plantado aquela congregação, mas estavam ali querendo receber a glória para si e tirar Paulo, dizer, não, Paulo nem é apóstolo, porque ele tem que defender o apostolado dele perante a igreja de Corinto. E aí Paulo fala do padrão dele. Ele ia lá, tinha lá Pedro, Tiago, João, ou qualquer outros apóstolos, tinham já evangelizado uma cidade. Paulo chegava lá naquela cidade, lá naquela igreja, e começava a querer, não, esquece Pedro, esquece João, esquece Tiago, esquece lá o André, os outros apóstolos. Eu é que sou o bambambam aqui e tal. Era isso que Paulo, o proceder de Paulo, ficar se gloriando no trabalho que outros haviam iniciado? Não. Tentar assumir o controle de congregações que ele não havia plantado? Não. Esse não era o proceder dele. Não era o de querer se gloriar em trabalhos alheios, como ele diz no versículo 15. Antes, ele fala assim, versículo 16, ele diz que ele queria anunciar o evangelho em lugares que estavam além, mas não em campo de outro, para que não nos gloriemos no que já estava preparado. Então, por isso que o objetivo dele era sempre ministrar onde Cristo não tivesse sido anunciado ainda. E ele volta aqui, versículo, agora Romanos 15, 20, desta maneira eu me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, esse princípio aqui, como é que nós podemos aplicar de maneira bem clara assim em nossos dias? Sabe aquele ditado que existe no meio das igrejas, de não pescar em aquário alheio, não pescar em aquário dos outros? É isso, essa é uma das formas de nós aplicarmos esse ensinamento aqui. Tem gente que às vezes começa a querer, para encher uma igreja, começa a ir lá na igreja dos outros, vai lá, faz uma visita, convida para ir na sua igreja, vai lá nos irmãozinhos assim, a conta gota em cada família e tal, vai, não, sai daí, vem lá para a nossa igreja e tal, mas fica convidando para ir para a sua igreja, gente que é de outra igreja. Não, peraí, aí tu está querendo edificar, tá querendo ter alguma glória em cima do trabalho de outros. O que nós devemos fazer? Quais são os tipos de pessoas que nós devemos ir atrás para tentar alcançar, para tentar trazer sim para a igreja? Pessoas que são incrédulas, que não conhecem o Senhor ainda, que nunca se converteram, para que venham a se converter. Pessoas que estão desviadas ou desigrejadas. Então pessoas assim, que estão desviadas, mesmo seja, que estão longe dos caminhos do Senhor, que não querem mais saber do Evangelho e tal. Quem sabe ir novamente exortá-las para que elas despertem dessa morte espiritual na qual estão e quem sabe voltem para o caminho. Ou aqueles que estão desigrejados, que ainda tem aquele, não, eu vou fazer aqui a minha oração em casa, eu vou ler a minha Bíblia em casa. Ou seja, a pessoa ainda ela quer tentar ser cristã sozinha, sendo que ela foi convencida por aquele engano, de que ela é a igreja, sendo que igreja é a congregação, ou seja, precisa haver um povo reunido para poder ser igreja. O que particularmente cada um de nós é? Membro da igreja. Nós, no particular, não somos a igreja, nós somos membros da igreja. A igreja é o coletivo reunido. Então, estão desigrejados, desviados, incrédulos,
né? Essas são as pessoas que nós precisamos buscar alcançar. Agora, ir em outra congregação para trazer a pessoa de outra congregação para cá, né? Esse não é o proceder cristão. Não é o proceder, sabe, está errado diante de Deus, porque olha o que a palavra nos ensina. Isso aqui, o proceder de Paulo, a prática de Paulo está descrita aqui para que nós venhamos a seguir esse mesmo princípio. De não querermos, né, ir atrás do trabalho de outro para termos alguma glória no trabalho de outro. Uma coisa, sabe, é nós, por exemplo, assim, ó, Paulo, isso significa que Paulo nunca ministrou em alguma cidade onde não havia já uma igreja estabelecida por outro. Não é esse o ponto. Não é o ponto que Paulo ele se negava a ministrar quando chegava numa cidade que já tinha uma igreja, alguma coisa assim. Não é essa a questão. Afinal, nós, né, somos o reino de Deus, onde nós podemos, né, nos auxiliar mutuamente, nos ajudar uns aos outros. Então, uma coisa é chegar numa outra igreja, é chegar numa outra cidade onde já tem uma igreja estabelecida, né, e auxiliar, ajudar, né, cooperar. Isso é bênção. Mas agora, o problema está, né, em querer usurpar algo, né, como, por exemplo, estava acontecendo lá na cidade de Corinto, aqueles falsos mestres querendo usurpar o trabalho de Paulo. Né, e Paulo que nunca fez isso, né, ir lá e querer, né? Então, por exemplo, ir lá e querer tirar o membro de uma outra igreja, está querendo usurpar aquilo que, né, é o trabalho de outro. Esse é um exemplo prático, tá? Agora, antes, versículo 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então, isso aqui era uma profecia lá de Isaías. E Paulo, então, baseado, né, na fé, né, que ele tinha na Escritura, né, e ele entendendo que ele poderia, sabe, né, estar aqui cumprindo essa profecia, ele, então, baseado, né, nisso, ele tem isso como um norte para o seu ministério. Né, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então, que nós venhamos, sabe, a ter esse foco, né, de alcançar aqueles que não foram alcançados ainda. E não somente de encher um lugar, né, com pessoas que já foram alcançadas, né, que já estão, né, ali firme, isso, né? Não vamos focar nesse tipo de pessoa. Vamos focar onde nós devemos de fato focar, que é alcançar, né, aqueles a quem não foi anunciado ainda, aqueles que não ouviram ainda. Esse campo está bem cheio, sabe? Tem muita gente que nunca ouviu, aquilo que ouviu é tão pouco que nem dá para dizer que, né, que de fato tiveram um anúncio do Evangelho, sabe? Muitas pessoas apenas ouviram caricaturas do que é o Evangelho. E nós venhamos a buscar, almejar, alcançar primeiramente estes. Aí diz assim, ó, versículo 22, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Por quê? Porque Paulo estava ministrando, né, nesses lugares, né, como diz ali, desde Jerusalém, arredores até o Ilírico. Por isso que muitas vezes ele foi impedido de ir até Roma. Versículo 23, mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Então, o que Paulo tinha desejo? De passar por Roma e que Roma fosse uma espécie de trampolim para ele poder ir mais adiante. Né? Ou seja, que fosse uma espécie de... que eles o ajudassem como uma base missionária. Né? Ou seja, ajudando ele tanto daqui a pouco, né, com mantimentos, né, financeiramente, né, ajudasse nessa obra missionária, né, de ele poder ser enviado, né, para mais distante, né, como daqui a pouco até com pessoas, que até daqui a pouco, né, que alguns irmãos, né, de Roma, né, pudessem o acompanhar até quando ele fosse na Espanha. Então, quando ele diz assim, desejo ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Então, ele não apenas tinha esse objetivo missionário, né, de poder ir mais adiante, mas ele queria ter comunhão com os irmãos de Roma.
Ele não queria apenas usá-los, né, para a obra missionária. Não, ele tinha um interesse nas pessoas, não naquilo que as pessoas podiam fazer para ajudá-los simplesmente, mas nelas mesmas. Então o nosso interesse uns pelos outros não pode ficar ali naquilo que os irmãos podem nos ajudar, nos servir, né? Por mais que é importante haver esse auxílio mútuo de uns para com os outros. Nós precisamos sim poder contar uns com os outros, naquilo que nós podemos fazer, né, para ajudar uns aos outros. Nós precisamos contar uns com os outros, sim, mas nós não podemos ficar restritos apenas, né, a isso, aquilo que um pode fazer para ajudar o outro. Nós precisamos ter um interesse na pessoa um do outro, na comunhão um com o outro, porque isso é que de fato é amor. Vê? Depois, ele queria ir para a Espanha, mas primeiro, o que ele queria ter? Um tempo de comunhão lá com eles. Ele ia ir para a Espanha, mas depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Então que nós venhamos, sabe, né, a nos satisfazer da companhia uns dos outros. Sabe, que isso seja algo que nos satisfaça, a companhia uns dos outros. Que isso seja algo que nos satisfaça. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ministrar o quê? Versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, quando fala assim, a Macedônia e a Acaia, tá? A Macedônia principalmente é os filipenses, tá? Mas também tem outras cidades ali. E quando fala da Acaia, a principal cidade é Corinto. Então, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, depois leiam em casa, tá? Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Leiam em casa os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Ali falam sobre essa coleta aos santos. Ali é quando Paulo exorta, né, os irmãos de Corinto a estarem preparados para essa coleta, né, para essa oferta, né, que eles iriam ministrar aos santos de Jerusalém, lá da Judéia. Uma coisa que, quando Paulo esteve lá em Jerusalém, falou com Tiago, com João, com Pedro, né, ele fala isso aos Gálatas. Eles disseram assim, que eles estenderam a destra de comunhão a ele. Diz assim, Gálatas 2, 9 e 10. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aqui quando fala lembrássemos dos pobres, isso fala tanto, né, dos pobres de maneira geral, né, como de maneira especial aqui, Paulo lhe aplicou isso aos pobres lá da Judéia, porque eram os principais, né, porque dos irmãos em Cristo, né, as regiões lá da Grécia, né, da Macedônia, de Roma, né, ou da Ásia Menor ali, Galácia e outros lugares, os irmãos, eles estavam financeiramente, né, materialmente, eles estavam melhor do que os irmãos da Judéia. Os irmãos em Cristo, a região onde eles eram mais pobres, era a região da Judéia. E aí então, quem é que tem que ser ajudado primeiro? Quem é que tem a preferência quando a gente vai fazer o bem? Primeiro os domésticos da fé. Então primeiro os de casa, primeiro aqueles que pertencem à igreja do Senhor. E por isso então que, né, houve, sabe, essa disposição, né, no coração dos irmãos, né, de várias igrejas, especialmente a região da Acaia, né, onde se encontrava Corinto, na região da Macedônia, onde se encontrava, né, a igreja dos Filipenses, né, para fazerem essa coleta para os pobres entre os santos que estavam em Jerusalém. Quando fala aqui coleta, é interessante aqui essa palavra, porque a palavra aqui é a mesma que comunhão.
para fazer uma comunhão para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Também poderia ser traduzida como comunicação, né, para fazer uma comunicação para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Qual é o mesmo princípio, meus irmãos, que foi ensinado lá em Romanos 12, no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades, ou seja, tenham comunhão com os santos nas suas necessidades. Ou seja, ofertem, né, contribuam com os santos nas suas necessidades. Essa é uma das formas, e é o que estava acontecendo aqui, é o mesmo o princípio aqui sendo aplicado de maneira muito ampla, porque isso aqui pode ser aplicado, né, de um indivíduo para o outro, ou seja, de um membro da igreja para outro membro que está em dificuldade. Mas também isso pode ser aplicado de maneira bem mais ampla, como estava acontecendo aqui. De várias igrejas para outras várias igrejas. Porque das igrejas, né, da Acaia, da Macedônia, né, dentre outros locais, para as igrejas da Judéia, especialmente Jerusalém. Então, que coisa tremenda assim que havia, né? Isso pode ser num nível bem micro, né? Às vezes de uma pessoa para outra, mas também pode ser, né, de igrejas para com igrejas, né, de congregações, de uma congregação local para outra congregação local. Essa ajuda pode ser feita. E então, né, para fazerem isso fala aqui dessa comunhão, né, aonde nós entendemos, sabe, que somos membros uns dos outros. Então, se um membro está em necessidade, o outro membro vai ir em seu auxílio. Pode ser do outro lado do mundo. Imagina, olha a distância, quantos países havia no meio. Não precisa nem ser no nosso próprio país, pode ser em outro país. Mas é um irmão em Cristo, ou são irmãos em Cristo, no plural, estão passando necessidade, nós podemos fazer algo para ajudar, para compartilhar, para comunicar, para termos comunhão com esses santos em suas necessidades. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Devem também ministrar-lhes os temporais. Afinal, se a partir de Jerusalém, né, e Judéia ali tal, foi a partir dali que o evangelho começou a ser espalhado, né, e foi chegando até os gentios foram beneficiados por aquilo que começou com eles. Então, se, né, na sequência volta, né, eles foram beneficiados lá no início, espiritualmente, pelos irmãos da Judéia, será que, né, eles não tinham nenhum compromisso de gratidão com eles? Né? Então, de agora que havia essa necessidade, né, material de poder então, né, ofertar na vida daqueles irmãos, é óbvio que havia eles tinham esse compromisso, sim. Assim que, versículo 28, concluído isto, né, havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. Então o plano de Paulo era ir até Jerusalém, levar esse, como diz aqui, ele chama, né, esse fruto, né? Ver esse fruto. Por que esse fruto? Porque essa oferta, né, essa coleta, né, que foi feita, essa comunhão, né, dos bens materiais, né, para poder ajudar os irmãos da Judéia, era um fruto do evangelho que foi ministrado a eles. Uma vez que o evangelho foi ministrado aos gentios, os gentios creram, foram transformados pelo evangelho, passaram então a ser parte da igreja do Senhor, passaram a serem membros do corpo de Cristo. Então, esse evangelho ministrado a eles gera frutos. O evangelho na vida, né, do povo de Deus não pode ser infrutífero. E os frutos se manifestam de várias formas. E essa ajuda, essa obediência, né, de comunicar com os santos nas suas necessidades, é um dos frutos. É uma forma, né, em que os frutos do evangelho podem se manifestar. Então Paulo ele chama isso, né, de fruto aqui nesse contexto. E aí então ele diz assim, assim que concluído isso, né, havendo-lhes consignado, essa palavra consignado, ela poderia ser traduzida também como selado, né, havendo selado ou havendo confirmado, né, este fruto, de lá passando por vós,
irei à Espanha. Então é como se essa obra que eles estavam fazendo, né, de poder ajudar, né, os irmãos lá da Judéia, lá de Jerusalém, fosse como que um selo, né, que autenticasse, confirmasse, né, para os irmãos da Judéia, que os gentios de fato, não, realmente esse povo aí tem amor, que é a prova de que nós somos discípulos. Como é que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo? Se nós nos amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Então, se nós nos amarmos aos outros, essa é a maior prova de que nós somos discípulos de Cristo. Então, ali está, tá o carimbado, está o selo, né, autenticando, confirmando, né, de que são irmãos em Cristo, que são de uma mesma família, né, da fé. Então, Paulo desejava, né, depois disso, ir para a Espanha. Bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E o que acontece? As coisas aconteceram exatamente da forma como Paulo havia planejado. Paulo queria chegar lá em Jerusalém e sair de Jerusalém, né, e viajar para Roma e depois ir para a Espanha. As coisas aconteceram exatamente da forma como Paulo estava ali planejando? Não. Porque quando ele chega lá em Jerusalém, ele é preso. Mas ele vai chegar em Roma mais adiante? Vai. Não exatamente da forma como ele gostaria, porque ele queria simplesmente chegar e viajar de maneira livre. Ele foi preso, mas ele chegou em Roma. Então, às vezes, aquilo que a gente, né, planeja, aquilo que a gente deseja, pode não acontecer da forma como nós esperamos que aconteça. Mas independente da forma como vai acontecer, nós precisamos sempre entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, antes, né, do nosso desejo se cumprir, da nossa vontade ser feita, é a vontade de Deus que se estabelece. E nós precisamos descansar, estar descansados, né, de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja, assim, agradável no sentido para a nossa carne, mas espiritualmente nós sabemos que ela é agradável. Espiritualmente nós discernimos que a vontade de Deus é agradável. Porque mesmo quando alguém é chamado para ser um mártir por Cristo, para morrer por Cristo, para sofrer por Cristo, mesmo neste contexto, aquela pessoa que está madura na fé, convicta, ela sabe que se Deus permitiu que isso acontecesse, esta é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a pessoa então que sofre por amor a Cristo, quando ela sabe que isso é a vontade de Deus, ela se alegra. Isso passa a ser algo agradável, mesmo que seja desagradável para a carne, mas para o Espírito é algo no qual ela se alegra e se agrada. Assim como os apóstolos, quando foram a primeira vez, né, açoitados, né, por Cristo, e eles foram depois, né, então enviados, né, eles foram se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo amor do Senhor. Então a vontade do Senhor para eles foi entendida como boa, perfeita e agradável? Com certeza. Então, se a vontade do Senhor em alguma circunstância da nossa vida for o sofrimento, que nós venhamos a entender qual é o plano de Deus. E uma vez que nós entendemos que o plano dele sempre vai ser visando o nosso bem, o nosso aperfeiçoamento, que isso faça nós percebermos como agradável. Que esse objetivo final seja agradável a nós, esse entendimento. E aí Paulo fala assim, versículo 30. Ele queria chegar, e com certeza, quando ele chegou lá em Roma, mesmo preso, ele chegou na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ele chegou lá já ministrando. Ele estava lá preso, tinha lá um soldado, né, que ficava com ele todo o tempo. Mas mesmo assim, quando ele chegou lá, ele já mandou chamar, né, os judeus lá para poder pregar para eles e tal. Ele chegou preso, mas, como diz aqui, na bênção, na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E aí, versículo 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha o que Paulo pediu. Paulo pediu para eles que eles, e ele pede assim,
por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. E a mesma coisa eu peço para vocês, meus irmãos. Eu peço que, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que todos vocês possam combater comigo nas vossas orações por mim a Deus. Porque se Paulo pediu isso com tanta ênfase, com tanta força, quem sou eu para não precisar das orações do povo de Deus? Eu peço também, agora eu estou saindo, né, de férias aqui, semana que vem, né, se Deus permitir, né, se for a vontade de Deus. Né, e o Maninho, pastor, vai estar aqui ministrando essas 2 semanas e depois na sequência também, porque, né, o Maninho vai começar uma ministração nas cartas, né, de 1ª, 2ª e 3ª João. Orem pela vida dele, até porque tem, né, já nos ajudado, né, há tempos aí, né, com a ministração também da palavra, né, e vai continuar, né, sendo, né, um cooperador, né, com a obra do Senhor aqui. Orem, né, pela vida dele, orem pela vida de todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, orem pela vida dos servos de Deus, de todos os pregadores, para que sejam fiéis, para que a palavra, sabe, seja ministrada de forma desimpedida, como convém ser ministrada. Orem por aqueles que pregam o Evangelho. Sabe, se o inimigo tem algum alvo, né, que ele deseja atacar e destruir, são os pastores. Porque, como diz lá na profecia em Zacarias, né, destruirei o pastor, né, atacarei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, né, orem por nós. E aí ele fala assim, tu vê, combatais comigo nas vossas orações. Quando ele diz assim, combatais comigo, isso aqui fala de um combate, de uma guerra, e é uma guerra que é espiritual. Eu estava hoje, né, conversando com a minha mãe, né, com o meu padrasto, né, o Ari, e eles estavam falando, né, das situações, né, de um homem que está congregando na igreja deles lá, que era pastor, né, numa outra igreja lá no Rio de Janeiro, né, mas que depois terminou o ministério dele lá, onde justamente aconteceu algo semelhante ao que, né, porque um outro homem acabou usurpando o ministério dele, né, um homem que era era um obreiro, ajudante e tal, depois acabou derrubando ele, tirando ele da... Mas, assim, é um homem que infelizmente não tem estado bem confuso no seu entendimento a respeito das coisas do reino de Deus. E, por exemplo, em relação à batalha espiritual, né, estava lá querendo fazer um mapeamento da cidade e todos os misticismos judaicos, minorar em casa, acendendo o velhinho, não sei o que, né, todos os rituais judaicos assim. E aí, peraí, mas a batalha espiritual acontece dessa forma, né? Precisa saber quais demônios que estão atuando na cidade e tal, para daí... É assim? A palavra manda a gente fazer esse tipo de coisa? A palavra não manda a gente fazer esse tipo de coisa. Então isso é, aquilo que a palavra não nos ensina a fazer, é útil? Não, é indiferente. Agora, o que a palavra manda a gente fazer? Orar por aqueles que pregam a palavra. Essa é uma das formas de nós batalharmos no mundo espiritual, através da oração. Orando por aqueles que pregam a palavra. Orando pelos pastores. Essa é uma das formas de nós batalharmos no mundo espiritual. Orarmos uns pelos outros. Assim, dessa forma, nós estamos guerreando. Versículo 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. E graças a Deus Paulo foi livre. Essa oração ela pode não ter sido ouvida, né, no sentido, né, e respondida da forma como, quem sabe, Paulo, né, ou os irmãos desejassem, mas ela foi atendida.
Porque ele foi livre. Olha o que aqueles rebeldes lá na Judéia, eles estavam planejando. 40 deles entraram num jejum, sob pena de maldição, para matarem Paulo. Eles conseguiram? Não. Por meio das orações do seu povo, né, Deus ele operou e deu livramento a Paulo. E ele foi livre dos rebeldes que estavam na Judéia. Ele pôde chegar até Roma. A administração, ou seja, né, essas ofertas que estava levando a Jerusalém, foram aceitas pelos santos? Foram aceitas. Podia haver uma resistência, por causa de toda aquela questão, né, de Paulo estar ministrando os gentios, lá o povo todo ser só, né, composto de judeus, guardadores da lei e tal ainda, né, com vários daqueles escrúpulos que a gente estava vendo em Romanos 14, né, de tentarem ainda, muitos deles estarem querendo seguir, né, as leis de Moisés, ainda risco e tal. Podia, daqui a pouco, aquilo que Paulo estava fazendo e essa oferta dos gentios ser, daqui a pouco, rejeitada? Poderia acontecer. Mas, graças a Deus, não foi. Foi aceita, foi recebida. Então, a oração foi ouvida. Então, versículo 32, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, Paulo, né, queria poder chegar até os irmãos lá em Roma com alegria. Alguns anos depois ele chega até eles, é bem recebido por eles. A gente vê que eles já vão, quando a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, né, eles já chegam bem antes da cidade, da entrada da cidade, já vão lá pessoalmente. Vários irmãos chegam lá para receber Paulo. Eles não vão lá visitar ele só quando ficam sabendo, ele está em casa tal e tal, não. Eles já chegam bem antes já para recebê-lo. Então, muitas vezes estavam alegres, né, para poder, né, receber Paulo, né, lá, mesmo que preso, mesmo que não em liberdade. Né? E Deus de paz seja com todos vós. Sabe que Deus, né? Deus de paz, nosso Deus é um Deus de paz. Que Ele seja com todos vós, meus irmãos. Amém?